Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de rede de computadores, trazendo a vocês nesta aula um entendimento sobre os protocolos de comunicação TCP/IP. Bom, eu me recordo que desde a aula número 36 do nosso curso, eu comecei a falar um pouco sobre os protocolos, tanto os protocolos de comunicação quanto os protocolos de aplicação estão sendo falados a partir desta aula. E aí o que acontece? Um dos alunos que eu tenho, ele teve uma dúvida sobre protocolos, só que ele acabou não especificando se a dúvida que ele tinha era sobre os protocolos de comunicação ou sobre os protocolos de aplicação. Só que num contexto geral ele precisava, na verdade ele precisa, ter um entendimento prático de onde esses IPs eles aparecem, como que nós acessamos e etc. Então eu preparei esta aula justamente para isso. Então, espero que ajude especificamente esse aluno, mas também que ajude e abranja ainda mais os conhecimentos de todos os outros, mesmo já tendo entendido aulas anteriores, tá bom? Então, os tópicos que eu tenho aqui são algumas coisas do qual nós já falamos em aulas anteriores, então eu não vou adentrar em detalhes, tá bom? Mas para que conforme eu vá falando, vocês, caso queiram, vão fazendo a leitura aí se necessário, beleza? Então, nas aulas anteriores nós aprendemos que o protocolo TCP/IP são protocolos que funcionam em conjunto, onde o protocolo TCP ele é um protocolo de controle de transmissão, ou seja, que faz envios e recebimentos. Já o nosso IP, ele seria o nosso protocolo de internet, né? O nosso caso seria ali o identificador para a internet num contexto geral, beleza? Então, nós vimos que o TCP/IP ele é composto por uma estrutura de pilhas, aonde são edentados camadas de aplicações, né? Então, nós temos ali hierarquias, cada camada tem o seu propósito, cada camada tem o seu papel, cada camada tem o seu objetivo, e algumas camadas elas funcionam em conjunto para que as informações elas sejam enviadas ou sejam recebidas por meio da internet, beleza? Bom, e aí o que eu quero ressaltar com vocês então nesta aula? Vamos lá. Protocolo TCP/IP, ele é utilizado em várias áreas, como nós vimos anteriormente. Então, uma delas, e eu acho que a principal, é a internet. Então, de certa forma, o TCP/IP ele é uma espinha dorsal da internet que permite a comunicação de todos os dispositivos do mundo. Então, a forma de acessar a internet, acessar a rede social, fazer acessos remotos, conexões entre aparelhos, a sua TV no seu smartphone e etc. E aí ele também tem ali o controle das redes locais, que é como eu mencionei, né? São os identificadores de cada um dos aparelhos tecnológicos que você tem, das redes mais amplas, que seriam as metropolitanas, ou as globais, que seriam as redes WANs, tá bom? Então envolve empresas, organizações e tudo que você imaginar que tiver por volta de internet ou equipamentos de comunicação, certamente terá o TCP/IP envolvido, beleza? Bom, eu trouxe dois exemplos também para ter um entendimento melhor sobre isso. Um dos exemplos eu já comentei nas aulas anteriores, que é sobre o acesso à internet, né? Então, o exemplo que eu estou dando aqui novamente é sobre ele. Então, imagine que você queira fazer o acesso ao Google. Quando você vai fazer o acesso ao Google através do seu celular ou através do seu computador, o TCP/IP ele funciona para que isso ocorra, tá bom? Então, como funciona em si? Vamos lá. Quando você acessa o seu navegador, então, para quem ainda não sabe, não se recorda, navegador é o seu browser, né? É o aplicativo ou a aplicação que você utiliza para ter acesso à internet. Nós temos atualmente Google Chrome, nós temos o Mozilla Firefox, nós temos o Opera, nós temos o Edge, que é da Microsoft, e entre mil e um outros que às vezes nem são tão conhecidos ou tão utilizados, tá bom? Vou colocar o exemplo do Google aqui. Então, olha só. Imagina que você utiliza o Google para acessar a página do Google, beleza? Então, você está usando o Google Chrome para entrar no site do Google, beleza?
quando você utiliza a aplicação, o Google Chrome, de certa forma você utiliza um protocolo chamado HTTP, tá? Não vamos adentrar nele por enquanto. O que acontece para que você tenha o acesso ao Google? Olha só, o HTTP ele é encapsulado em pacotes de dados pelo TCP. Lembra que o TCP é o nosso controle de transmissão? Então, o TCP ele pega esse HTTP e encapsula ele em pacotes, ou seja, divide ele em pacotes e guarda de certa forma em caixinhas, tá bom? E ele guarda essas caixinhas na camada de transporte. Por quê? Se ele é o TCP, ele é um protocolo de comunicação, ele quem é o encarregado de fazer o envio ou o recebimento. Então, de certa forma, ele é o motoboy ali para fazer esses transportes, beleza? Bom, o TCP, ele quebra os dados em pequenos pedaços chamados de segmentos e adiciona informações de controle para garantir que os dados cheguem corretamente. Então, vamos imaginar aqui, de certa forma, no mundo logístico, olha só. Então, imagina que o TCP, ele pega o HTTP, beleza? Ele quebra o HTTP em vários pedacinhos que ele chama de segmento, e para ele identificar cada segmento, ou seja, quando ele quebra nesses segmentos, ele encapsula, então ele coloca dentro de caixinhas, e para que ele consiga identificar essas caixinhas, ele acrescenta informações. Então imagina que ele coloca ali os números de notas fiscais, alguma coisa desse tipo. É mais ou menos dessa forma que o TCP trabalha, beleza? E aí o que ele faz? Ele entrega os segmentos à camada de rede, beleza? Então o TCP, como ele é o protocolo de transmissão, ele que vai fazer esse papel. Então ele vai receber informação, ele vai quebrar a informação em pedacinhos, ele vai guardar esses pedacinhos em pacotes específicos, e esses pacotes específicos ele vai nomear para que não se perca. E aí, quando ele fizer todo esse processo, ele vai entregar a quem ele precisa, ao destinatário, um exemplo, tá? E quem seria esse destinatário? Camada de rede. E aí, a camada de rede que vai utilizar o protocolo IP, que é o protocolo de internet, para rotear esses segmentos até o servidor. Então, o que o IP vai fazer? Ele vai pegar todas aquelas caixinhas com todas aquelas informações quebradinhas que o TCP deu para ele e vai usar para acessar o Google, né? Que é o exemplo que nós estamos dando aqui. E aí ele precisa de uma ajudinha. Então o que ele faz? A camada de enlace física converte os segmentos em sinais físicos e os transmite pela rede, beleza? E aí lá no lado do servidor, os segmentos eles são recebidos e desmontados pela camada de enlace e transporte até chegar à camada de aplicação, onde o servidor web, né, que é o caso como nós estamos acessando a internet, onde o servidor web processa a solicitação e envia a página de volta da mesma maneira. Então, da mesma forma que existe aqui os quebradinhos, os encapsulamentos, os pacotes, os envios para um lugar, quando ele recebe lá, ele monta tudo para ver o que é, se é uma solicitação, se é um pedido, se é um recebimento e etc. Só que quando ele vai enviar de volta as informações para quem está usando, ou seja, quando você pesquisa algo no Google, o Google vai te dar o retorno daquela pesquisa, ele vai fazer todo esse processo de novo, só que de lá para cá, ou seja, do servidor até o destinatário, beleza? Então aqui é um dos exemplos de como o TCP ele funciona, tá bom? Um outro exemplo seria aqui também sobre a maneira no qual o TCP/IP ele trabalha só que para fazer um envio de e-mail. Ou seja, se eu estou fazendo envio de e-mail, aí é um outro protocolo que funciona, já não é mais o HTTP, mas sim o SMTP, que é o protocolo que é utilizado para fazer envios de e-mails. Então, olha só, o SMTP é encapsulado em pacotes TCP, de novo, TCP é o protocolo de transmissão, então ele vai quebrar em segmentos, vai encapsular para fazer o envio, legal? Então, só que ele não vai fazer isso com HTTP, por quê? Porque a gente não está mais fazendo acesso ao Google, a gente quer enviar um e-mail. Então, ele vai fazer isso com o protocolo que é necessário para enviar o e-mail, que é o SMTP. Então, olha só,
O SMTP ele é encapsulado em pacotes TCP que são transmitidos por meio do TCP/IP até os servidores de e-mail do seu provedor de serviços de internet. Como assim, Ávila? Não entendi. Vamos dizer assim que, de certa forma, cada tipo de e-mail tem um servidor específico, um servidor próprio. Se você tem um e-mail Gmail, por exemplo, ele tem um provedor de serviços específico do Gmail. Se você utiliza o Outlook, por exemplo, aí já é um outro tipo de provedor de serviço que é específico para o Outlook. Então, o SMTP ele vai trabalhar especificamente em cima do provedor de serviço que você utiliza ou que o destinatário utiliza. Legal? E aí, como funciona? Olha só. Os servidores de e-mails, eles roteiam o e-mail usado, que é o IP, até o e-mail do destinatário. Beleza? Então, aqui, diferente do HTTP, que nós já falamos direto com o servidor do Google e o Google já nos retorna a informação diretamente para nós, aqui, na verdade, nós temos uma triangulação. Por quê? A gente precisa entender assim que quando um e-mail é enviado, nós estamos falando do nosso e-mail, nós estamos falando do servidor ou do provedor, que é do e-mail, e nós estamos falando do destinatário. Então, nós estamos falando de 3 etapas. Então, aí o que acontece? Para o e-mail ser enviado, ele não é enviado diretamente até o destinatário. Ou seja, a Mariazinha ela não envia o e-mail diretamente para o Joãozinho. Quando ela vai fazer o envio do e-mail para o Joãozinho, antes de chegar no Joãozinho, primeiro é passado em um outro lugar, ou seja, tem um outro destino, e é o servidor de e-mail do destinatário. Então, a Mariazinha ela faz o envio do e-mail, esse e-mail ele é enviado ao provedor e o provedor quem faz o encaminhamento para o Joãozinho, beleza? E aí, de certa forma, o TCP/IP ele também aqui é fundamental para a comunicação de dados em redes de computadores e é uma tecnologia essencial para a conectividade global, no qual nós usamos todos os dias. Então, tudo que nós fazemos que está relacionado à internet, a envio ou recebimento de dados, o TCP/IP ele está atuando. Só que aí o que acontece? Muitas pessoas elas ainda ficam com dúvida ou elas não entendem de uma forma muito clara ou objetiva, porque isso é feito de certa forma às obscuras, de certa forma oculta ou obsoleta. Isso é feito por trás do que a gente vê. Então, se a gente não consegue ver, consequentemente a gente também acaba não entendendo muito bem. E aí o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, que esses IPs nós conseguimos ter a visibilidade caso nós precisarmos ou caso nós quisermos verificar, tá bom? Então, existem alguns comandos que são necessários, principalmente para quem atua na área de infraestrutura, área de arquitetura de redes ou propriamente área de suporte de TI. Muitas vezes tem que usar alguns comandos que faz com que você consiga capturar os IPs de locais ou de servidores ou de lugares específicos, tá bom? Então, um dos comandos que geralmente é utilizado chama-se ping. Então, primeiramente, nós, para podermos usar ele, nós precisamos ter o acesso ao prompt de comando. O que é o prompt de comando? O prompt de comando, ele na verdade é um terminal, uma telinha preta, no qual você consegue ter acesso a tudo que você tem no seu computador, só que de uma outra forma, de forma escrita. E aí, não adentrando tanto, mas o computador, quando ele surgiu, ele era só dessa forma. Só por comando e visualização de informações textuais. E aí, como era muito difícil, ao passar do tempo, foi se criando a interface visual. E aí nós, hoje, podemos usar o mouse para acessar e ter uma facilidade maior. Mas, de certa forma, o prompt de comando é o seu computador, só que em linha textual, em linhas de comando. Beleza? E aí, para cada comando específico, você tem uma funcionalidade específica, um objetivo específico, acessa ou dá permissão ou requisita coisas específicas. Beleza? Vamos lá. O ping, em específico, que é um dos comandos que a gente utiliza, ele funciona
para que você consiga ter o acesso a determinados locais. Um exemplo, quem trabalha muito na área do TI, da infra, do suporte vai saber. Quando um servidor cai ou fica muito lento, geralmente o seu superior fala assim: dá um ping no site tal para saber se a informação está chegando. O ping ele serve para quê? Literalmente para fazer uma requisição e saber se a sua internet, se o seu computador, o seu roteador ali em específico, está chegando até o determinado destino. Como que isso é feito? Olha só, ping e o nome do domínio. O que é o nome do domínio? É o endereço no qual você acessa. Bom, então se eu, por exemplo, quisesse acessar o Google através do ping, então seria ping espaço www.google.com. E aí ele faria um ping, ele ia pingar lá no servidor do Google para saber se a requisição está chegando lá. E aí ele me dá alguns informativos de quanto tempo isso aconteceu, quanto tempo demorou para retornar e etc. Só que muito mais do que isso, ele me dá o quê? Ele me dá o IP original do Google, ou seja, o IP que trabalha por trás do protocolo HTTP que eu mencionei ali atrás. Vamos fazer isso na prática? Bom, primeiro de tudo, então, o que nós vamos fazer é acessar aqui o CMD, beleza? CMD é essa caixinha preta aqui, geralmente ela vai ter o nome do usuário ou o nome que você deu à sua máquina. E aí, para nós fazermos o comparativo, ó, eu vou colocar aqui para você, ó, ping www.google.com.br. E aí eu vou pressionar Enter. Ele vai fazer aqui ó, algumas respostas, ó, ele está me dando aqui alguns tempos de requisição, me dá algumas informações aqui. E para esta aula não me convém explicar e detalhar, não é o propósito, mas ele me dá aqui ó, o seguinte IP, olha só, 142.251.128.35. Esse carinha aqui, ele é o endereço do site do google.com.br, beleza? Então, por que que existe o nome www.google.com.br? Porque cada um dos sites, cada uma das aplicações trabalham com um IP específico. Então, imagina que cada site, cada aplicação, cada rede social no mundo, ela tem um IP próprio. Imagina que você tivesse que decorar para cada um o IP específico dela. E aí fala assim, acessa para mim o site 142.251.2835. Acessa para mim o site 163.598.386.520. Enfim, seria muito difícil de a gente conseguir decorar tudo isso. Seria mais difícil de a gente ter acesso, entre outra variedade de coisas. Então, o que aconteceu? As pessoas inventaram o DNS, que é esse nome de domínio que a gente utiliza, só que por trás do DNS sempre é utilizado o quê? O IP de acesso àquele determinado local, beleza? Então, quando nós falamos do protocolo HTTP, o protocolo HTTP, juntamente ao nosso TCP/IP, que é o que nós estamos vendo aqui, eles trabalham dentro desse carinha aqui, beleza? Então, se eu der um outro ping aqui, olha só, ping youtube.com.br, ele vai me dar um outro IP, olha só. Por que ele me dá um outro IP? Porque é um outro endereço, é um outro site, então cada carinha tem o seu nome, tem o seu endereço próprio. E eu posso fazer isso daqui para 1001 outros, caso eu queira, ó. Instagram.com. E ele me deu lá também, ó, 157.240.12.174, beleza? Então, essa é uma das formas que nós temos de acessar os IPs de protocolos de internet, beleza? Temos uma segunda opção? Temos sim, olha só. Além do ping, nós temos um outro carinha que é o NS Lookup. E aí o NS Lookup também precisa do nome do domínio, que é o quê? É o endereço que você quer acessar. Só que diferente do nosso TCP/IP, esse carinha aqui ele fornecerá informações detalhadas sobre o domínio. Então vamos fazer um teste aqui.
juntamente com vocês. Vamos lá. NS Lookup www.google.com.br. Olha aqui. Ele deu o nome, que é usado como endereço para acesso, e ele deu aqui o IP, que é utilizado, beleza? E assim a gente consegue saber determinados IPs. Então existem esses dois comandos. E aí o que é bacana? Alguns sites, algumas aplicações, algumas plataformas, se você pegar especificamente esse endereço aqui e jogar lá no navegador, ele vai redirecionar diretamente para a página, como se você literalmente estivesse acessando o endereço pelo nome, beleza? Só que aí tem algumas coisinhas de a gente detalhar para a gente poder saber se tem acesso ou não, tá? Então assim, se você tentar com o endereço do Google, vai dar certo, ele vai permitir. Agora, se você tentar, por exemplo, para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, ele não vai permitir. Por quê? Porque existem algumas restrições, alguns bloqueios, algumas seguranças que é por parte de servidores para evitar determinadas invasões, por exemplo. Beleza? E é o que a gente vai continuar nesta aula para vocês terem um entendimento mais amplo. Vamos lá. Bom, dando continuidade, olha só. Por que eu não consigo acessar as páginas web diretamente pelos seus IPs? Bom, aqui é uma explicação no qual eu coloquei, mas assim, de certa forma, todas as páginas elas têm um acesso, como eu já mencionei, pelos nomes de domínios. www.google.com, www.youtube.com, www.instagram.com e assim por diante. Os endereços IPs eles são usados por trás dos bastidores para rotear o tráfego para o servidor correto, mas o DNS, que é o nome de domínio, é quem é usado para traduzir os nomes de domínios e endereços de IP, beleza? Quando você digita o nome de domínio em um navegador, o sistema operacional ou o navegador consulta o serviço DNS para obter o endereço IP associado ao nome de domínio e em seguida faz a solicitação para esse endereço de IP. Então vamos lá. De novo, olha só que bacana. Quando você digitou www.google.com lá no seu navegador, o DNS ele fez o quê? Ele foi lá no IP, que é aquele carinha, aquele determinado IP que eu mostrei para você agora há pouco no prompt de comando, e fez uma solicitação para esse IP para poder ter o acesso. Beleza? Então, é dessa forma que é trabalhado, por trás nas obscuras. Bom, dando continuidade, olha só. Muitos sites compartilham os endereços IP, especialmente em hospedagens compartilhadas. O servidor web usa informações no cabeçalho da solicitação de HTTP para determinar qual site específico exibir com base no nome de domínio que você digitou. Aqui a gente está falando em hospedagem compartilhada, aonde o servidor tem ali vários sites compartilhados, tá bom? Então aí existe um depara para saber qual IP é especificado para qual nome de domínio para aparecer a página direitinho para você. Mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar a parte de baixo aqui, ó. Certificados SSL TLS. Bom, muitos sites utilizam certificados para criptografar a conexão entre o navegador do usuário e o servidor web. Esses certificados estão associados aos nomes de domínio e não ao endereço IP. Portanto, acessar diretamente pelo IP não funciona quando o site utiliza HTTPS. Então, quando a gente vê o endereço que ele está como HTTPS, indica o quê? Que ele está criptografado, que ele tem uma segurança, beleza? Então, se toda vez nós quisermos utilizar o IP para acessar esses sites, essas páginas que possuem HTTPS, não vai funcionar, porque o certificado, como é mencionado aqui, ele está associado ao nome de domínio, ou seja, ele só vai permitir você ter o acesso se você digitar o nome do domínio e não o IP. Ou seja, ao invés de você digitar o IP do Google lá, sei lá quanto, ponto sei lá quanto, ponto sei lá quanto, você vai digitar www.google.com. Aí ele vai deixar você acessar. Do contrário, se você digitar o IP, ele não vai permitir o acesso, beleza?
Bom, além disso, os sites podem também usar redirecionamentos para direcionar automaticamente os visitantes a um endereço IP para o nome de domínio correspondente, que é quando tem redirecionamento. Um exemplo, quando você tentar fazer o acesso a um IP, possa ser que quando você acessar por esse IP, ele faça um redirecionamento para uma página específica. Uma página falando sobre bloqueio, uma página falando sobre segurança, uma página falando sobre não permissão de acesso por IP, para que você tenha uma noção também de que ele tem uma segurança ali. Beleza? Bom, o que eu quero trazer em resumo geral aqui, ó. Embora seja tecnicamente possível acessar um site diretamente pelo seu endereço IP, a complexidade da infraestrutura da internet e a necessidade de traduzir nomes de domínios e endereços IPs tornam esse método pouco prático. Como eu mencionei, né? Fica mais difícil você decorar, é um nome maior, existe muitos números e assim por diante. Então, é muito mais fácil e muito mais conveniente acessar sites usando os nomes de domínios que são correspondentes a eles, da mesma maneira que a gente aprendeu desde cedo. Para acessar o Google, google.com. Para acessar o YouTube, youtube.com e assim por diante. Mas se você tiver a curiosidade e quiser testar ou saber os IPs de alguns locais, estão aí esses dois comandos para você ter uma noção, um know-how maior. Bom, essa foi uma aula para vocês terem um entendimento sobre o protocolo TCP/IP e como ele fica fazendo atuações em meio ao cotidiano, na maneira que nós vamos utilizando no dia a dia e acabamos não percebendo. Espero você, aluno específico que teve essa dúvida, que eu tenha conseguido tirá-la, que eu tenha conseguido saná-la, que você tenha um entendimento, uma absorção maior depois disso daqui. E para todos os outros alunos e acompanhantes do curso também espero que tenha sido útil. Me despeço por aqui, fica com Deus e até breve.